tudo bom? Hoje eu vim trazer mais uma análise para vocês de algumas coisas que eu vou vendo por aí, vou trazendo alguma opinião minha sobre algum atendimento, alguma coisa que aconteceu. E hoje eu vim trazer uma análise do seguinte, sobre o quão acirrado é o atendimento aqui no Brasil, comparado a outros povos, outras culturas, digamos assim. Mesmo com todos os defeitos que tem aqui no Brasil, digamos assim, todo mão de obra e tudo que a gente fala de dificuldade que tem, mas mesmo assim aqui ainda é muito acirrada a questão do atendimento, principalmente por causa do nosso aconchego, né? A gente é um povo muito acolhedor, a gente sabe tratar muito bem as pessoas, principalmente algumas regiões do Brasil ainda mais. Elas conseguem ter esse atendimento bem enraizado, né, digamos assim, na cultura das pessoas. E é sobre isso que eu vim falar um pouquinho aqui com vocês. Até a gente ver esse tema sobre comparar o brasileiro com outros povos, com outras culturas, outros países, que quando a gente até fala, muita gente fala que quando vem alguém de fora, um gringo vem para cá, a gente baba muito, né? Bajula muito ele, ajeita, aquela coisa toda, recebe muito bem. E diferente disso, a gente quando vai para outros países, muitas vezes não tem essa recepção, o pessoal não sabe receber igual a gente. Então já tem essa ligação dessa cultura aí, nossa enraizada de receber, de atender bem. Então, contextualizando um pouquinho, há alguns dias atrás, há algum tempo atrás, eu fui uma viagem aos Estados Unidos para lazer e tudo, mas eu fui com um olhar muito ligado nisso aí, nesses pontos de atendimento, esses pontos que fazem a diferença, principalmente para comparar tanto as coisas boas que tem em outra cultura, no caso dos Estados Unidos, quanto até o que a gente tem de melhor, que a gente pode explorar. E aí, como primeiro ponto que eu venho trazer para vocês, que me chamou a atenção, foi já com o pessoal da tripulação do voo, de um dos voos que a gente pegou. A gente fez um trecho interno lá nos Estados Unidos, esse voo mais comercial, digamos assim, e aí a gente estava com a mala de mão, só contextualizando, estava eu, minha esposa e nossos 2 filhos, certo? E a gente só tinha 2 malas de mãos, beleza. Como a gente chegou já tarde do outro voo e tal, a gente entrou da metade para o final. E da metade para o final, o pessoal lá da tripulação, o pessoal da companhia aérea já estava dizendo que tinha que despachar todas as malas, que não cabia mais mala de mão dentro da aeronave e tudo. E assim, quando a moça me parou, me barrou, eu até expliquei, eu fiz, não, a gente somos 4, só temos 2 malas de mão, temos crianças, as coisas estão nas malas da criança e tal, as coisas da criança estão nas malas. E ela, irredutível, disse que não, que tinha que despachar, que não cabia na aeronave e tal. Eu disse, mas eu tô com 2 crianças. Ela, já que você tá com 2 crianças, eu vou deixar você ir com uma mala. Eu falei, mas tem coisa em ambas as malas e tal. E ela me ignorou, pegou lá, botou a etiquetazinha na minha mala, me deixou lá falando sozinho, já foi pro resto do povo. E isso assim, deu para perceber que ela antes, a gente já viu que ela já estava desse jeito com outras pessoas, atendendo mal e tal. Isso não necessariamente só dessa mulher, né? A gente vê que tem um jeito mais bruto das pessoas de lá falarem nesse sentido, de tratarem as coisas assim, não, tipo, não tem essa conversa, esse ajeitado. E aí, resumindo um pouquinho a história, tive que realmente despachar minha mala. Por sorte eu tinha um cadeado, então acabei travando ela, tirei um bocado de coisa que tinha, que era o que eu precisava para meus filhos. E ainda tive o prazer de ver a outra moça lá que estava com ela pegar minha mala e arremessar numa esteira daquelas que leva as malas. Então, e eu já entrei, tipo, já fiquei super insatisfeito, já pé da vida com isso. E no caminho, dentro do avião, já fui lembrando que tinha acontecido já outras vezes isso comigo no Brasil. A gente estava num voo do mesmo jeito, eu e minha esposa com a mala de mão. E quando a gente chegou, então, a abordagem do pessoal da companhia aérea aqui no Brasil era diferente. Eles falavam, perguntavam se queria, explicavam a situação e tal. Isso eles já estavam fazendo desde o início, porque eles sabiam que não ia caber. E assim, era um trato totalmente diferente, tipo, mais aconchegante. Então você acabava muitas vezes sendo convencido a realmente despachar, e que no final das contas deu tudo certo. Todo mundo quem precisava despachar, despachou. Quem não podia, por algum caso, coube dentro da aeronave, isso aqui no Brasil. Então, são tratos e tratos que no final das contas vai dar certo. E a gente vê a diferença
nesse tato, né? Outro exemplo, puxando para a parte ainda de companhia aérea, quando a gente foi vir no voo dos Estados Unidos para o Brasil, a tripulação era toda brasileira já. Então, houve também esse problema de caber as malas de mão, só que eu percebi lá, havia pessoal da tripulação orientando os passageiros. Chegava o passageiro e ele explicava: aqui onde estava o seu local já está cheio, mas vamos fazer o seguinte, eu coloco aqui em outro canto, a gente vai agitar, tá em tal. Eles mesmos pegavam as malas, diziam: tá no assento X, sua mala, então caso você precise. Então tinha todo um cuidado, e eu observando a diferença, que se fosse uma tripulação americana, eles ia ter botado: não encheu, tem que despachar e tudo, e já é algo mais complicado. Então a gente já vê essa ligação de como nossa cultura influencia no nosso atendimento de uma forma positiva, né? E até a gente percebe porque muitas vezes, um exemplo como esse, porque muitos brasileiros se dão bem em tanto canto no mundo, porque essa brasilidade, esse jeitinho brasileiro quando vai tratar das coisas, principalmente no atendimento, faz uma diferença enorme. Você consegue cativar mais pessoas. Outro exemplo que eu percebi lá, já tinha percebido, mas nessa agora aprofundei mais um pouco, é a questão do garçom. A gente sabe que a maior parte da renda dos garçons vem das gorjetas. E lá nos Estados Unidos tem garçom que é 100% das gorjetas, ele não recebe outro valor. Aqui no Brasil ainda tem questão de critérios do garçom receber um fixo, mais as gorjetas, que é os 10%, né, que a gente chama. Mas enfim, então lá eles têm uma cultura do garçom e ele preza pela rotatividade. Então a mesa tem que estar sempre rodando com mais pessoas, mais clientes, etc e tal. E assim, eles acabam tendo um fluxo de meio que expulsar você. Você entra no restaurante, então existem restaurantes que você já tem que pedir a entrada, o prato principal, já a bebida de uma vez, então ele já vai pegar todo o seu pedido para trazer. Às vezes, no sentido, você terminou o prato principal, ele pergunta se você quer uma sobremesa. Se você disser que não quer a sobremesa, na mesma hora ele já está com a conta. Coisa que aqui no Brasil ainda tem aquela coisa: você chega, pede a bebida, pede uma entrada, pede um petisco, depois pede o prato principal, pede mais alguma coisa, depois pede mais uma bebida, depois pede a sobremesa. Se não quiser a sobremesa, mas aí é um café, ainda espera. Tipo, só traz a conta realmente quando você pede. E lá eles têm esse fluxo. E o que me chamou a atenção foi um restaurante que a gente foi num horário que já não estava mais tão de movimento. Tinha muitas mesas vagas, até o garçom que estava atendendo a gente, como a gente foi para uma mesa maior, casa das crianças, tinha outras mesas ao redor que ele estava atendendo, assim, que era da área dele. E mesmo assim ele seguiu o mesmo fluxo. A gente pediu, já perguntou se queria entrada, não queria, só o prato principal, do prato principal a bebida. Depois que a gente terminou, não queria sobremesa, ele já na mesma hora tirou a conta, já estava com a conta para a gente pagar e ir embora, né? Não tem essa coisa de... Aqui no Brasil a gente é acostumado a ficar bom tempo no bar, no restaurante, conversando, beliscando e tal. Eles têm esse tipo dessa cultura que acaba muitas vezes assustando, né? Você vai lhe expulsando, você passa ali, tem que só ser objetivo e ir embora. E às vezes isso aí ocasiona numa venda menor. Quer dizer, você na agonia ali pede aquela entrada e o prato principal de uma vez, mas às vezes você queria outra entrada depois, aí você já fica: mas já chegou o prato principal, não vou pedir mais entrada. Então tem um detalhe nosso aí que no final das contas também dá mais venda. O atendimento nesse sentido de você tá lá meio que bajulando mais o cliente, ele gera mais vendas também. E aí podemos ver que eu falo muito aqui, trago muito sobre as dificuldades, os defeitos do atendimento, as falhas de atendimento que acontecem. E nesse caso a gente acaba vendo um ponto positivo do nosso atendimento como um todo, do nosso país, né, da nossa região, como um ponto positivo em cima de outras culturas, de outras regiões. E isso é algo positivo porque nos impulsiona a cada dia continuarmos melhor nesse sentido, continuarmos aprimorando o nosso atendimento, o nosso trato com o cliente. Como eu falo, no final das contas, atender o cliente, ele é resolver um problema do cliente. E eu sei que não é fácil. Você pode estar aí assistindo e dizendo: é muito fácil falar que atender o cliente é fácil, que ajudar ele, que proporcionar algo melhor para ele, solucionar o problema dele é fácil. Não é fácil, é difícil. E eu trato na parte da agência, principalmente diretamente
com muitos clientes, já tratei com muitos também. Hoje trato com alguns, já tratei com muitos antes. E é difícil, não é fácil. O cliente, como a gente tem aquele ditado da reputação, a reputação é muito difícil de construir. Você demora anos para construir, mas pode perder ela em poucos minutos, em poucos anos, em poucos instantes. Do mesmo jeito é o atendimento. Se você fizer essa analogia, o cliente muitas vezes não vê aquela mensagem do domingo à noite que você está respondendo, que você não tinha nem a obrigação de responder, que muitas vezes não era nem algo urgente, mas você responde. Ele não vê aquele esforço que você fez a mais para entregar alguma coisa a ele, aquele horáriozinho a mais que você ficou na sua loja aberto lá enquanto ele fazia as compras dele, enquanto ele passeava na sua loja, ou aquela vaga na agenda que você conseguiu para ele, mesmo sabendo que ia extrapolar seu horário, que ia lhe prejudicar em algum outro compromisso. Geralmente o cliente nunca vê isso aí, mesmo se ele acontecer uma vez ou várias vezes. Mas ele vê quando você vai e erra uma demanda lá, quando ele chega na sua loja e tem alguma coisinha fora do lugar, quando algum detalhe passa lá despercebido por você e que chama a atenção dele. Então, aquilo fica na mente dele, né? Ele não vê que aquele agendamento que você deixou de fazer para ele, arrumar aquela brecha na agenda, foi porque o serviço não ia ficar tão bom quanto você espera, mas ele mesmo assim ficou chateado porque você não encaixou ele. Então, tem esses pontos que não são vistos, mas é algo que a gente não pode parar de fazer. O cliente, como ser humano normal, claro, quem bate esquece, né? Quem apanha não esquece. Então, o que é que a gente tem que servir com essa parte aí? A gente tem que aprender a empilhar esses ensinamentos e não deixar de fazer. Infelizmente, a gente não pode deixar de fazer, de dar o melhor para o nosso cliente, de buscar solucionar o problema dele, de ajudá-lo, mesmo quando muitas vezes ele não vê nosso esforço, não vê que a gente está fazendo a mais do que a gente é contratado, ou mais do que você está comprando, você só está comprando um produto ali e ele está lhe entregando uma coisa a mais, está lhe dando um brinde, está lhe dando atenção, está passando do horário. Então, sim, é persistir. O atendimento, ele não acaba. Ele é infinito. Você nunca vai ter um ponto de atendimento máximo que não tenha outra coisa para você melhorar. Se fosse assim, as grandes empresas que são melhores ranqueadas em questão de atendimento, elas nunca estariam buscando melhores. Elas sempre estariam deixando ali, chegou naquele ponto, aquele ponto parou e tchau e benção, né? Como se chama. Então, espero que vocês tenham gostado da análise. Espero que você tenha visto que o Brasil não é o fim do mundo, como diz muita gente assim, acha que o Brasil aqui tá para trás e tudo, mas a gente vê que tem muita coisa boa aqui. No quesito atendimento, a gente vê que tem muito ponto positivo na nossa brasilidade, nosso jeito acolhedor, do nosso jeito de receber. Podemos explorar isso. E na sua empresa, no seu negócio, você pode explorar isso aí também. Explore suas características, explore como é o seu jeito. Se o seu jeito é mais espontâneo, mais alegre, então explora isso. Se o seu jeito é mais centrado, mesmo mais formal, mas explora isso de uma forma que torne confortável para o seu cliente, que ele veja que isso é um benefício para ele, certo? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.